quanto a essa entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini após o empate com o Mirassol, José Maria de Campos Maia. Thiago, como você analisa, assim, de uma forma, tempo anulado, né, tendo toda essa questão, você acha que o time enfrentou dificuldades aqui, né, o Mirassol muito bem montado, muito bem ali, estratégico com vocês mesmo, né? Bom, o jogo foi o que nós imaginávamos, né? Jogar aqui em Mirassol sempre é muito difícil, sempre equipes competitivas. Vale ressaltar que nós enfrentamos uma equipe que por poucos pontos também hoje não estaria jogando uma Série A. E essa continuidade, ela faz com que crie-se essa dificuldade, né, natural. O São Paulo a gente vem no início de temporada, um período curto, muitos ajustes, muita rotatividade dentro do elenco, controlando todo o volume de carga, a gente procurando oportunizar todos para que todos estejam no mesmo nível de jogo. Então nós procuramos entender em todos os aspectos, físico, técnico, qual que era a melhor estratégia, a melhor equipe para a partida de hoje. Então isso é muito dentro do que veio sendo programado internamente dentro do São Paulo. Em relação ao gol anulado, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, porque acho que tudo que a gente fala demais acaba surtindo algum efeito, e na maioria das vezes negativo e não positivo, porque não vai voltar atrás do que aconteceu. Mas numa finalização como a do Galopo, eu acho muito difícil que a interferência de algum atleta teria feito com que o Muralha defendesse aquela bola. Então é muito interpretativo, enfim, não vou me aprofundar no caso, e a minha opinião eu acho que o gol foi legítimo. Carpini, boa noite. A importância do Galo voltar a jogar, ele fez o Campeonato Paulista no ano passado, até se machucar, um bom artilheiro da competição no ano passado, voltando a atuar titular, fez gol, fez o segundo gol. A importância de ter um meia, um elenco como o Galo. Muito importante, né? Assim como o Galopo também, o Nicão voltando a atuar bem pelo São Paulo. Gostei também da entrada do Nicão, participativo. O Galopo, depois de um longo período de inatividade, a gente teve a oportunidade de fazer 10, 15 minutos no Morumbi na nossa estreia. Hoje um período um pouco maior dentro do programado, né? Toda a carga muito bem ajustada e controlada, e essa evolução de maneira gradativa. É um cara que sabe fazer gols, isso já é uma amostra desde o ano passado, né? Em várias oportunidades ele foi decisivo. Ganhamos mais uma opção com a entrada do Galopo, sem dúvida. Ele ainda, assim que ele atingiu o seu melhor nível de jogo, por mais que fisicamente ele esteja recuperado da lesão, a gente sabe que o jogo é diferente, né? Alguns aspectos são muito específicos e é isso, ele precisa jogar, não tem jeito. E ressaltaria também a entrada do Nicão, que foi outra alternativa boa que nós recuperamos aí para a sequência do nosso ano. Técnico, falando sobre as estatísticas, né? As estatísticas mostram o São Paulo melhor que o Mirassol, mais posse de bola, mais finalização e também mais passe, né? O que o senhor acha que faltou para vir o segundo gol e sair com a vitória? Os números, eles foram bons, reflete muito o que foi a partida, né? Uma equipe bem ajustada na parte defensiva como a do Mirassol, sempre que saía num contra-ataque, numa transição, levava um certo perigo. Então nós imaginávamos que pudesse ser essa tônica da partida. Detalhes de início de temporada, né? Eu acho que mais do que dizer o que faltou para a vitória, eu prefiro valorizar o ponto conquistado, né? É mais um ponto, é mais um jogo de invencibilidade. Você conseguir controlar esse volume físico de início de temporada, sempre pontuando, é o melhor cenário. Então é isso que a gente busca. E os detalhes de início de temporada, tivemos chances ali com finalizações no finalzinho do jogo, algumas bolas em profundidade que poderia ter sido um pouco mais assertivo, mas está tudo dentro de um processo de um início do ano, situações a serem melhoradas e ajustadas para transformar todo esse volume ofensivo, essa posse de bola, essas situações em gols e em vitória. Mas mais do que isso, mais uma vez eu ressalto a entrega, o comprometimento do meu grupo, como esses caras correram, né, e valorizar o que foi conquistado. Carpini, boa noite. No próximo jogo contra o Neto Projeto, no próximo jogo contra a Portuguesa, pretende, de repente, relacionar a Arboleda, o Rames, e também o Rafinha, existe alguma previsão nesse sentido? Bom, como eu disse anteriormente, a gente tem um controle de cargas e a gente está procurando seguir isso muito à risca.
justamente pela quantidade de jogos e pelo elenco do São Paulo nos permitir essa rodagem no elenco, tamanha capacidade que nós temos. Então, em relação a essas três situações em específico, a gente ainda precisa entender um pouco mais agora a nossa representação a partir de quinta-feira, entender o que a gente tem de melhor para o jogo da Portuguesa e não deixar de pensar também na nossa sequência. Então, hoje foi um jogo que o Luciano descansou um pouco mais, o Lucas foi um pouco mais precavido, o São Paulo, em relação à situação dele, mas nada que preocupe, também está à disposição para a próxima partida. A gente vai analisar dentro do que foi programado, né? Vamos respeitar muito o que foi planejado internamente, isso independente do resultado, mas como eu falei na pergunta anterior, trabalhar todo esse planejamento e respeitar o que está sendo feito, conseguindo sempre somar, pontuar numa competição tão difícil, onde a gente vê o início dos clubes do interior, né? Eu acompanhei a rodada anterior, os jogos que fizeram, Guarani, Novo Horizontino, o próprio Mirassol, então a gente sabe que o Campeonato Paulista isso é muito difícil e, como eu disse também anteriormente, uma equipe que poderia aí seguramente estar jogando a Série A do Brasil desse ano, questão de alguns detalhes, praticamente a mesma equipe que nós enfrentamos, então a dificuldade é muito grande. Esse planejamento para a próxima partida para a Portuguesa já é pensando no grande jogo contra o Corinthians e também na Supercopa, então vocês têm dois clássicos na próxima semana, então para essa partida portuguesa, o planejamento é já visando a próxima semana? Não, o nosso planejamento é jogo a jogo. O jogo mais importante para nós é sempre o próximo, né? Hoje, para trás já ficou Corinthians, os clássicos, a decisão. Quando chegar no momento, nós vamos falar sobre isso, entender o que a gente vai ter de melhor, mas vamos passo a passo, de maneira gradativa. O planejamento é em cima do volume de treino, da carga para esses atletas em relação ao nosso início de temporada, para a gente poder ter um grupo mais equilibrado possível e não perder nenhum atleta por conta de um excesso nesse início que vai fazer falta na nossa continuidade. Então, para nós não tem Corinthians, não tem Supercopa, nós temos a Portuguesa no sábado, um jogo muito difícil, e a gente vai entender o que tem de melhor para esse jogo, pensando também toda essa rotatividade também do elenco. Boa noite. Com a necessidade de se poupar o Igor Vinícius, né, voltando de lesão, você optou por uma formação com 3 zagueiros. Você entende que é uma formação que só pode ser mais utilizada durante o ano, ainda com um pouco de tempo de trabalho, mas não só numa situação emergencial, mas durante a temporada, pelo elenco que se tem hoje? Sem dúvida, nós temos aí próximo das 70 jogos no ano, então o São Paulo vai precisar criar alternativas, né? Não só de rotatividade individual, mas também de um esquema tático dentro do ano. E sem dúvida pela capacidade que nós temos ali também na linha defensiva. Nesses 2 jogos foi uma linha defensiva totalmente diferente da que vinha muito sólida o ano passado, né? Então esses ajustes é bom para a gente entender e conhecer melhor tudo aquilo que a gente tem. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo, né? Ainda falta o Arboleda ter a oportunidade de nos ajudar, de participar. Então é uma situação que a gente pode usar, e claro que a gente precisa de um pouco mais de tempo para treinar alguns comportamentos em cima disso. Foi muito mais dentro da recuperação da nossa estreia para hoje, nós ajustamos muito mais na conversa, no movimento tático bem tranquilo, então isso foge um pouco da situação real do jogo, mas como são atletas de altíssimo nível e preparados para essas situações, acho que fica muito mais fácil você colocar a ideia e eles executarem. Claro que os erros vão acontecer, eles fazem parte do processo e a responsabilidade não é deles, eles fazem aquilo que a gente combina, que a gente pede, que a gente treina para ser feito. E mediante isso nós também temos um adversário que se prepara para enfrentar o São Paulo. Então, sem dúvida, nós vamos ter que criar algumas alternativas dentro da nossa temporada. Encerramos então com o técnico Thiago Rapi. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite.